Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período de 41 anos da história do Brasil que, olha, basicamente desenhou o nosso cenário político moderno. Vamos falar da Primeira República. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que uma estrutura de poder que parecia tão sólida, tão amarrada, conseguiu desmoronar em questão de um mês? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa voltar para o começo. A história começa com um fim bem repentino da monarquia no Brasil. É fundamental entender de cara que a República não nasceu de uma grande revolta popular, sabe? Foi, na prática, um golpe militar. A monarquia já tinha perdido o apoio das elites e os militares, que andavam bem insatisfeitos, foram lá e tomaram o poder. E não é à toa que essa primeira fase ficou conhecida como República da Espada. Os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram marechais. Isso deixou uma marca militar bem forte e preparou o terreno para o que viria depois, a passagem do poder para os civis, mas não para qualquer civil, para as oligarquias. E agora vamos ver como isso se desenrolou. Os militares saem de cena, pelo menos da presidência, e entra em campo uma nova estrutura de poder, uma verdadeira máquina política, pensada e operada pelos grandes donos de terra. O conceito-chave para entender essa época é esse aqui: oligarquia. Basicamente, o governo de poucos. O poder não estava na mão do povo, mas sim super concentrado em algumas poucas famílias, as mais ricas e influentes do país. E como esse poder funcionava lá na ponta, no dia a dia? Pela figura do coronel. E atenção, ele não era necessariamente um militar. O coronel era o grande fazendeiro, o chefão local que mandava e desmandava na sua região, controlando a política e, na prática, a vida de todo mundo. O motor do coronelismo era o clientelismo. Era uma relação de troca bem direta. O coronel oferecia um favor, um emprego, proteção, algum benefício, e, em troca, os eleitores entregavam o voto. O voto era de cabresto, controlado. Era assim que os políticos que interessavam às elites eram sempre eleitos. E o mais impressionante é que esse esquema todo foi formalizado num sistema nacional, a famosa política dos governadores. Funcionava assim: o presidente apoiava a oligarquia mais forte de cada estado e, em troca, essa oligarquia garantia que só seriam eleitos deputados e senadores que apoiassem o presidente. Era um pacto de uma mão lava a outra para manter tudo estável. Para eles, claro. Essa citação do historiador Boris Fausto resume perfeitamente o objetivo da coisa toda. A ideia era acabar com as brigas políticas, garantir que ninguém atrapalhasse ninguém e solidificar o poder de quem já mandava. Uma paz comprada, digamos assim. Tá, mas quem eram exatamente esses oligarcas no topo da pirâmide? Basicamente, o sistema era dominado por dois estados gigantes, cada um com seu produto estrela. E chegamos na famosa política do café com leite. Esse era o grande arranjo nacional. De um lado, São Paulo, com o poder imenso dos barões do café. Do outro, Minas Gerais, com a força dos produtores de leite e gado. Eles fizeram um acordo de cavalheiros, revezar a presidência entre eles para garantir que ninguém de fora entrasse no jogo. E não dá para subestimar isso. A economia do Brasil girava em torno do café. O país vivia e respirava café. E isso dava um poder econômico e político absurdo para os cafeicultores de São Paulo. Quem controlava o café, na prática, controlava o Brasil. E para ter uma ideia do tamanho desse poder, o governo literalmente usava dinheiro público para garantir o lucro da elite do café. O convênio de Taubaté é o melhor exemplo. O Estado pegou um empréstimo gigantesco para comprar o café que sobrava no mercado e evitar que o preço caísse. Ou seja, o prejuízo ficava para o Estado e o lucro para os fazendeiros. Só que um sistema tão fechado, construído para beneficiar tão poucos, não ia durar para sempre, né? E, de fato, lá pela década de 1920, as primeiras rachaduras começaram a ficar bem visíveis. Uma onda de revoltas começou a pipocar pelo país, liderada por jovens oficiais do exército, os tenentes. Eles estavam indignados com a corrupção e a fraude do sistema. Movimentos como a Revolta dos 18 do Forte e a incrível Marcha da Coluna Prestes mostraram que a insatisfação era grande. E a pressão não vinha só dos quartéis. A sociedade brasileira estava se transformando, as cidades cresciam, a indústria começava a aparecer, o movimento operário se organizava. E claro, outras oligarquias de outros estados também queriam um pedaço maior desse bolo de poder. E tudo isso nos leva ao grande finale. As tensões foram se acumulando até que, na eleição presidencial de 1930, a panela de pressão finalmente explodiu.
Aqui aconteceu o erro fatal da elite paulista. O presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, quebrou o acordo do café com leite. Em vez de apoiar um candidato de Minas Gerais, como mandava o combinado, ele indicou outro paulista para a sucessão, o Júlio Prestes. Minas Gerais, claro, se sentiu traída. E o que eles fizeram? Se juntaram com outras oligarquias que também estavam insatisfeitas, como a do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e formaram a Aliança Liberal. O candidato deles era um nome que viria a marcar a história do Brasil, Getúlio Vargas. A eleição virou um confronto direto. O resultado oficial deu a vitória para Júlio Prestes. Só que a Aliança Liberal bateu o pé, disse que a eleição foi fraudada e não aceitou. Para piorar, o vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado. O crime não teve a ver com a eleição, mas foi o estopim perfeito que a oposição precisava para iniciar a revolta armada. E aí, tudo aconteceu muito rápido. A Revolução explodiu em 3 de outubro. Em menos de um mês, no dia 24, os próprios militares lá no Rio de Janeiro depuseram o presidente Washington Luiz antes mesmo das tropas revolucionárias chegarem. O poder foi entregue a Getúlio Vargas e, assim, 41 anos de domínio das oligarquias acabaram de forma súbita, dramática. A queda da Primeira República deixa uma reflexão importante, sobre o que acontece quando um sistema é desenhado para beneficiar apenas um pequeno grupo e ignora todo o resto. O fim dessa era não foi só um ponto final, mas o começo de um capítulo completamente novo e muito mais agitado da nossa história.